Olá, bem-vindos à nossa quarta unidade do curso de Alquimia sobre as fases da obra alquímica. São as fases essenciais para o entendimento dos livros alquímicos que desdobram estas fases em processos, algumas vezes em 7 processos, ou em 8 ou em 12. Mas todos os processos partem dessas fases que apresentarei aqui. Bom, eu apresento a questão das fases logo após a aula dos elementos. E isso ocorre porque na primeira lição eu dei aquela noção da alquimia, na terceira eu já comecei a ensinar os elementos, como eles se interagem, como os elementos se equilibram. Isso é fundamental para o entendimento das fases da obra, porque as fases da obra estão diretamente ligadas aos elementos. Os elementos atuam nas fases das obras, bem como as questões planetárias. Então, depois disso aqui, vocês já estarão preparados para a parte mais prática da alquimia, tanto da espagiria como a parte prática da alquimia teúrgica, ou da alquimia espiritual, ou da grande obra. Então, eu peço que prestem bastante atenção. Vocês perceberão que a aula anterior será um tema recorrente desta aula, então a partir de agora as coisas ficarão muito conectadas. Eu apresento a primeira fase da obra, que é a obra negra, ou o nigredo, ou a fase negra. Coloco aqui na tela agora uma citação do Agripa. Este estado melancólico é tão poderoso que, de acordo com os sábios e doutores, pode atrair demônios para o corpo, de uma forma tão grande que pode até gerar confusão mental ou visões. No livro da Filosofia Oculta, no volume 2. Bom, já começo com essa citação porque esta fase da obra é uma das mais complicadas. Todas as fases são complicadas, mas é aqui a fase dos danos, muitas vezes irreversíveis, dos danos bem prejudiciais ao corpo e ao psicológico. Isso porque esta fase, o nigredo, como eu expliquei na aula anterior, está diretamente ligado à questão do Saturno. Lembram que eu falei do homem de Saturno, o homem inferior, aquele homem extinto, que não consegue nem mesmo desenvolver sentimentos, entender sentimentos. Ele age apenas por instinto. Até quando age guiado pela sociedade, uma forma de instinto mais dirigido, ele é atraído e movido pelo instinto da sobrevivência. Então esta fase, a fase do nigredo, é a fase da terra negra, da terra impura, da terra suja. É aquela fase em que o homem está num estado psicológico muito inferior, ele não tem nem ideia de que ele é um ser pensante, mas ele apenas atua por medo. E como eu expliquei também, vejam a conexão das coisas. Da mesma forma que há uma energia de Saturno obscura, uma energia de Saturno inferior, uma regência inferior de Saturno ligada a esse instinto, também há uma regência superior, uma regência que leva a algo bom. Aqui, acompanhe agora um breve resumo que eu fiz aí na tela. Bom, vocês perceberão este papel do Saturno enquanto bom regente, o lado positivo da regência de Saturno. Ele é, ao mesmo tempo, o símbolo do caos do instinto, mas também ele representa o começo de um renascimento. Vocês verão agora nessa representação em que há um homem num globo rodeado por 2 anjos e há um corvo sobre a sua barriga observando ali a sua decomposição. Em primeiro lugar, em todas as gravuras sobre o nigredo vocês encontrarão 2 anjos ou 2 flores ou 2 mulheres, normalmente 2 moças, em torno do homem que passa pelo processo de Saturno. Aqui são 2 anjos e o homem. Então vamos lá, vamos interpretar, vamos à interpretação dessa figura
para que vocês entendam como funciona a ação do corvo de Saturno. Aqui temos o homem, tá? O homem no seu estado já preparado para a obra do Nigredo. Então aqui é o corpo físico, o corpo dirigido pelo instinto. Os dois anjos representam alma e espírito. Reparem que o autor colocou duas linhas, né, elevando os anjos para fora da boca, como se os anjos estivessem saindo do corpo deste homem que passa pelo Nigredo. Então temos aqui alma e espírito deixando o corpo. E o Saturno sobre a sua barriga. O Saturno está numa espécie de domínio sobre o cadáver do homem morto. Isso significa que o nosso Nigredo é obtido com uma separação do espírito e da alma do corpo grosseiro. Ficou confuso, né? Ficou bem confusa a interpretação, mas agora é fácil de esclarecer. Reparem nessa próxima figura, essa figura das 12 chaves do Basílio Valentino. Temos novamente os dois anjos, a palavra putrefactio e embaixo o Nigredo, ou seja, putrefação, e a caveira, o morto, com o corvo de Saturno na mão. O significado disso é muito claro para quem já entende de alquimia. Vocês que estão chegando agora precisarão da seguinte explicação. Bom, temos aqui a ideia de que o homem de Saturno, o homem terroso, ele precisa de um processo de separação. Ele possui alma e espírito, de certa forma. Só que em seu estado mais inferior, mais ignorante, seu estado de terra impura, alma e espírito não se manifestam e não podem se manifestar neste estado de ignorância por completa incompatibilidade. Então é aí que o começo da obra do Nigredo se faz uso da energia positiva de Saturno. Enquanto o renascimento, por exemplo, ou o nascimento ou geração, representa tanto a renovação, algo bom, como a continuação da ignorância material, da escuridão do mundo material sem iluminação, aparece aqui este lado já no corvo de Saturno de restauração. Aqui ele vai pegar este corpo que foi colocado para decompor. Nos processos alquímicos, vocês aprenderão mais para frente, alguns alquimistas colocam este processo na água, alguns na calcinação, são vários, vocês entenderão como interpretar isso. O que interessa aqui agora é o seguinte: é um estágio no qual aquele homem ignorante, aquele homem preso ao instinto, é despertado para o mistério, para que direcione o seu entendimento a algo superior. E é simbolizado este processo pela saída do espírito e da alma do corpo. Não que isso ocorra de forma literal, com espírito e alma em matéria sutil. Falo matéria sutil porque na alquimia lidamos com o conceito de matéria sutil, né? Não é que espírito e alma deixam o corpo fica um cadáver. Isso é uma linguagem simbólica, um processo no qual o corpo humano, através do símbolo da morte para ser purificado, se separa da alma e do espírito para que o corpo seja depurado. E assim, alma e espírito possam retornar num corpo depurado, como vocês verão no próximo exemplo, na próxima fase da obra. E como isso ocorre? Na forma prática é o seguinte: lembram do exercício da autoobservação? Aquele é um passo. O homem passa a observar que não se dirige, que ele é dirigido a todo instante pelos seus instintos e pelos seus egos. A partir do momento que ele percebe isso, vem este corvo de Saturno, que é a nossa própria energia de renascimento do corpo grosseiro, ou melhor, em termo psicológico, o nosso desejo de uma nova percepção,
de fazer com que este material grosseiro seja depurado. Então, por exemplo, isso pode ocorrer, num exemplo mais psicologista, um exemplo psicológico, quando o sujeito possui uma vida enfadonha, está muito satisfeito com aquela vida repleta de direcionamento, ele já percebeu que ele é apenas uma máquina, um corpo dirigido por egos e pelo instinto. Então ele começa a pensar um pouco sobre o sentido da vida, ou melhor ainda, qual é a função da vida. Ele não está ainda apto para o sentimento sobre a vida, sobre o que é a busca por um sentido da vida. Então, aí que o corvo de Saturno surge. Como eu coloco agora, acompanha esse pequeno esquema que eu fiz. Aqui, ó, temos uma pequena relação aqui. O estágio psicológico, tá, da obra negra ou do Nigredo é um estágio pré-pessoal. Ele é chamado de pré-pessoal porque é um estado onde o homem não tem noção ainda nem da sua própria individualidade como um todo. Ele está perdido no meio dos instintos e dos vários egos. Então ele é pré-pessoal, ele não é nem individual ainda, ele não pode nem ser considerado indivíduo. A marca principal deste estágio, quando começa a obra do Nigredo, é a ignorância. Ele é um ignorante em relação a todas as coisas. Então, temos aqui as marcas fundamentais e acompanhe também a relação simbólica desse estado. É o estado na mitologia, no caso, desculpe, na mitologia corresponde ao desmembramento de Osíris. O que seria esse desmembramento? Como eu já expliquei nas aulas anteriores, lembram da pirâmide, o caso do corpo decompor na pirâmide para renascer em um mundo mais elevado? Este é um estágio no qual as profundezas escondidas, né, o que é de mais profundo no teu ser, são levados ao seu campo superior para que você as separe. O espírito e a alma não partilham disso porque são realidades diferentes. Então, esta fase é uma obra essencialmente psicológica e de descoberta. Imaginem que você está se movimentando, vivendo o seu dia a dia e tal, e de repente você começa por meditação, ou por pensamento, ou por reflexão, a pegar tudo aquilo que estava escondido e que você realizava de forma inconsciente, até em Freud, Jung, na psicanálise, na psicologia, lidam bastante com isso de formas diferentes, em escolas diferentes. Mas imagine que você está buscando aqueles desejos que você realiza de forma mais inconsciente e fazendo com que eles subam, ocupem aqui o topo da sua cabeça, ocupem o topo do seu pensamento e das suas preocupações. É aí que caímos naquele perigo abordado pelo Agripa. Você começa a se desconectar da realidade e levar para a sua mente, para o seu plano de ação, tudo aquilo que estava oculto que você não conhecia. Isso começa a influenciar bastante o seu comportamento, a sua visão de mundo, os teus desejos e os teus medos. Então é uma fase perigosa justamente por isso. O que é possível fazer para evitar os maiores perigos é começar essa fase da obra consciente e não se iludir com visões, com estados mórbidos de consciência, com depressões que surgirão, depressões graves, nesta fase da obra. E aqui eu coloco mais um pequeno resumo. Esta aula vai precisar de bastante resumo, e muitos esquemas. Vocês precisarão de muitos esquemas para compreender isso aqui. Acompanhe na tela. Eu fiz aqui um pequeno esquema em relação de como isto ocorre no nosso corpo. Primeiro temos a putrefação da matéria, a terra. É o que separa o sutil do denso. Então temos o corpo grosseiro que é separado da alma e espírito, para que apenas o seu lado psicológico, apenas o seu lado
psicológico e instintivo, ou melhor, psicológico e instintivo, se manifeste, sem influência espiritual. O fogo passa a aquecer a matéria putrefata. Então, este processo começa primeiro com a ação do fogo, que este fogo é o ímpeto em busca da saída deste estado. Então, temos as escórias separadas. O fogo aquece essa matéria, há um certo ar ali desse aquecimento, que faz com que as escórias sejam separadas e fiquem no fundo do vaso, no fundo do atanor. Então, através dessa ação do ar e do fogo, temos já um desprendimento do corpo em relação ao egoísmo e individualidade. Só que o que acontece? Com as partes evaporadas, né, pelo ar, temos uma transformação em água, que cai e lava aquela escória, aquele material que sobrou. É aí que surge a passagem do nigredo ao branco, a água, que será, no caso, a próxima explicação. Por enquanto, continuaremos aqui. Então, repare que neste processo de pegar o instinto grosseiro, para pegar esse instinto que está repleto de impureza, que é uma terra negra, e para que esta terra negra se transforme em uma terra branca purificada, passamos pela ação simbólica de todos os elementos. Os elementos interagiram ali de uma forma completa. Então, agora vamos para a parte mais prática, ainda a parte da meditação, como que isso ocorre na meditação. Eu calculo que esta aula vai ficar um pouco longa, então tenham paciência, mas é para o bem de vocês. Sobre a parte prática. Então, vocês lembram que eu falei do diário, né? Separar o diário. Muitas pessoas já passaram por esta fase de forma automática, ou talvez até por uma vivência de uma experiência religiosa, a congregação em alguma religião, ou por alguma prática de meditação. Então, essas pessoas perceberão isso logo no começo do exercício. Mas eu recomendo que todos façam, todos comecem por aqui. Ainda que você, a partir da descrição que eu dei, já tenha notado que já superou esta fase, eu recomendo que para a alquimia comecem do começo, né? Comecem do início sem pular as fases, por mais certeza que você já tenha. Lembrem que a alquimia é paciência, perseverança e humildade. Humildade para reconhecer que você está caminhando num campo novo. Não basta você passar a sua vivência de uma experiência anterior para a alquimia, que isso pode não funcionar. Se você reconhecer isso, já no começo da prática, você está praticando esta fase, já reconheceu que já passou por isso, aí você pode interromper, mas não pule direto, sem ao menos começar, sem tentar começar essa fase, desse processo. Bom, como eu mencionei, é um processo bem psicológico, mas no sentido do seu psicológico mais inferior. A partir daquele exemplo da autoobservação que eu dei, você vai começar a fazer uma pergunta diferente daquela que o corvo de Saturno, que o desejo, o ímpeto, o fogo, lhe motivou. Porque o corvo de Saturno, esse ímpeto do começo da obra, faz com que você pergunte quem eu sou. Quem eu sou diante de todas essas mudanças, diante de todos esses problemas, estes egos me dirigindo. Mas você vai mudar esta pergunta para quem são eles. Quem são eles, no caso, são os egos e as coisas ao seu redor. Você vai pegar ali o seu caderno com a sua observação diária, o seu diário. Lembre do caderno do primeiro campeão mundial, que é o meu caderno, no caso das minhas práticas. Vocês já com certeza providenciaram um. Então, você começará assim. Durante o dia estou dando exemplos gerais, eu tive fome em tal momento, mas eu tive gula. Por exemplo, eu me alimentei, eu já estava satisfeito, mas eu fui comprar um chocolate e comi aquele chocolate. Ou eu
havia acabado de fumar e fumei mais um cigarro, ou eu me chateei por um desejo não correspondido, por alguma coisa que eu almejava e eu não consegui, eu fiquei chateado, deprimido ou ansioso. Nesse exercício você vai separar uma parte da sua noite antes de dormir. Normalmente o ideal é que se faça depois de um banho bem tomado, com roupas limpas, de preferência para fazer uma oposição ao elemento terra, ao obscuro, à obra do Nigredo, que é a obra da sombra. Você colocará roupas mais claras. Não precisa ser uma roupa branca, mas o ideal é que seja uma roupa clara, e que você ilumine o seu ambiente. Pode iluminar tanto com luz artificial, ou se você preferir até com velas, faça ali do seu ponto de observação. Se você não é uma pessoa de meditar com os olhos fechados, se você prefere uma meditação de olhos abertos, de olhar para alguma coisa, pegue uma mesa, acenda velas e procure direcionar a sua visão, teu campo de visão, para a luz das velas, a chama das velas. Caso você prefira meditar de olho fechado, alguém pode perguntar, e de olho fechado não teria escuridão? Neste caso, deixe a luz acesa, porque mesmo de olho fechado você possui o elemento da luz ali. Então, uma meditação que serve aí para qualquer tipo de pessoa. Não há uma regra nesse ponto que você tenha que superar para praticar, né? Desculpa, eu estou um pouco resfriado hoje. Então, essa meditação começará assim, diante deste ponto de luz, ou com a luz ambiente e os olhos fechados. Você meditará o que te dirigiu, quais foram os elementos, ou quais eram os elementos, quais eram até as pessoas, quem são eles, quem estava movimentando o seu instinto, quem estava fazendo com que você operasse durante o dia e sentisse todas as coisas à sua volta. Vocês entenderão o que eu vou falar agora na próxima fase, tá? Explicarei aqui, por exemplo, a questão do desejo sexual, da atração sexual, ou até mesmo algo que você identificou como um amor não correspondido, aquilo te chateou, uma paixão não correspondida, aquilo te deixou para baixo, te deixou mal, te deixou ansioso. Você vai ali, neste momento que surgir esta dúvida, ou esta lembrança do desejo desagradável, do sentimento interno que você pode estar até no momento da meditação vivenciando, atrapalhando a sua meditação, é nesse momento que você vai utilizar a obra do fogo, do ar e da água para depurar isso aí. Imagine que o teu corpo está numa tumba, ou num atanor, ou em um pelicano, ou em uma fornalha, e você abandonou ali toda a sua esperança de realização espiritual, de toda a esperança suprema, e se dirigiu por completo à análise desse sentimento. No caso dos sentimentos relacionados ao Saturno, ao homem instinto, você perceberá que aquela sua atração não correspondida, ou aquele mau momento amoroso, está ligado ao seu instinto. A neurociência já explicou como esta paixão inferior, ou este amor inferior, né? Não temos em português termos muito adequados para isso, né? Em português isso causa uma confusão muito grande. Em grego tem o eros, ágape e philos, que são as formas de manifestação de sentimentos. No caso, eros é a manifestação erótica, a manifestação de desejo mais carnal, que é ligada a esse instinto da procriação, né? A neurociência já vê que essa paixão inferior nada mais é do que esse nosso instinto para procriar. Procriar é parte do instinto. Então, quando você perceber isso, que este seu desejo, esta sua chateação consequente, este mau momento, é apenas uma parte do seu instinto para a procriação. É aí que você passará a depurar
isso daí. Sempre que isso surgir, este elemento, né, este elemento grosseiro, estava escondido como grosseiro, no caso no seu inconsciente, ou na sua parte mais oculta, nas suas profundezas, estava escondido ali, mascarado no mundo real como um sentimento de amor, de paixão, ou de desejo carnal mesmo, de desejo pelo sexo, pelo toque, pelo orgasmo com aquela pessoa desejada. E isso será percebido e visto com facilidade pelo seu intelecto, pela sua consciência inferior, a sua consciência atuante aqui no nosso mundo inferior. E por que eu digo isso, né? Isso é muito claro nas inquietudes, nas insatisfações das pessoas que os alquimistas chamam de vulgares, aquele tipo de pessoa que mata por ciúmes ou que se deprime demais e chega ao suicídio por conta de uma paixão não respondida, de um amor desiludido. Então isso valerá para tudo, né? Até para aquele chocolate depois do almoço que você está satisfeito, ou de um pedaço de bolo a mais. Todas as suas compulsões serão analisadas sob este aspecto. E nessa questão da prática, aí há um simbolismo muito interessante que está diretamente ligado à prática. Não dê esse simbolismo na parte teórica para que vocês entendam o simbolismo na parte prática. Bom, coloco aí na tela o número 40. Reparem aí que temos várias relações do simbolismo do 40. Bom, Jesus Cristo jejuou, foi tentado pelo diabo, por Satanás, no Novo Testamento, por 40 dias. A chuva que caiu na mitologia hebreia, está no Tanar, durante o dilúvio, caiu por 40 dias. As criaturas da terra foram varridas em 40 dias de água, para que surgisse uma nova terra já purificada. Temos também mais um simbolismo aqui do judaísmo, do simbolismo ritual. Quando um judeu faz um banho ritual chamado mikveh, ele faz com 40 se'ahas, que são medidas de água. Este banho serve para purificar um judeu que cometeu alguma infração, transgressão muito grande, que precisa de um banho de arrependimento. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, até surgir com as tábuas da lei. Os judeus chegaram no Monte Sinai como nação, ou seja, os judeus que foram retirados do Egito por Hashem e por Moisés, depois de 40 dias de peregrinação até o Monte Sinai. Então reparem aí que temos o número 40 na nossa obra de purificação, da purificação do nosso nigredo. E reparem também a ligação disso com a escravidão. Notem agora de novo aqui a parte prática, porque eu deixei esse simbolismo para a parte prática. A Arca de Noé foi para purificar a terra na linguagem simbólica, né? Ou respeito até que eu acredito na literal. Aqui eu falo na linguagem simbólica porque eu acredito na linguagem simbólica. A terra estava contaminada pelo cruzamento dos anjos decaídos com as mulheres da terra, surgindo os nefelins. A terra, para ser purificada, passou por uma lavagem de água por 40 dias. Noé estava numa arca, ou seja, a arca aqui, reparem um cubo, né, a arca fechada, pode representar muito bem tanto a pirâmide como a tanoura ou o pelicano, ou qualquer simbolismo da alquimia que encerra o corpo físico durante a labuta da meditação, da separação, que fecha ali o corpo morto para o seu renascimento. Então Noé saiu daquele ambiente contaminado, aquela terra impura, aquela terra morta, e foi para a arca fechada.
No caso, por exemplo, de Cristo. Cristo, antes de começar o seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. O povo judeu, olhem que interessante, escravidão. O povo judeu era escravo no Egito, foi retirado, mas antes de receber a lei, vocês entenderão o porquê da lei na próxima fase, antes de receber a lei no Monte Sinai, ele peregrinou 40 dias pelo deserto. Uma peregrinação no deserto dá para imaginar que não é algo fácil. Na própria Torá está ali todos os problemas que os hebreus passaram nesses 40 dias. Então é algo dificultoso para retirar da escravidão. Reparem que o povo hebreu reclamou muitas vezes no deserto, nessa jornada. Poxa, antes, se estivéssemos no Egito como escravos, pelo menos teríamos comida garantida e assim por diante. Esse estágio de escravidão tentará, durante a tua meditação, puxá-lo novamente para a antiga escravidão, aquela zona de conforto, aquele espaço que é um espaço lamentável, um espaço de escravidão, mas ao mesmo tempo possui um certo conforto, porque você está habituado àquilo. Agora, mais um simbolismo interessante, acompanhem aí na tela. Temos um exemplo aqui já do judaísmo racídico, da Kabbalah, né, o Bitul, que está aí na tela como um novo estágio de entendimento e de consciência. Esse estágio de entendimento e consciência também é dito que é ocorrido por 40 dias de prática, 40 dias de acompanhamento e práticas cabalistas. O 40 aqui está tendo um sentido simbólico, ele não precisa ser 40 dias literais. E isso está diretamente ligado a um conceito da própria criação do mundo, porque a Kabbalah diz que o mundo não surgiu de uma criação do nada, foi na verdade um processo no qual a energia divina primordial, o absoluto primordial, que é a pura luz, se apagava, se contraía para gerar a escuridão, para o mundo ser gerado na escuridão e depois pela nova expansão caminhar em direção à luz. Então, reparem que esta obra, a parte prática, ela é um método dialético. Você vai utilizar aquilo que está no seu interior, tudo aquilo que você identificou como o ego que estava dirigindo o teu corpo para algo que leva à escravidão, para a terra branca, para a lavagem, a purificação da terra para sobrar a terra branca, a terra purificada. Então não entendo aqui o corpo como algo maléfico em si mesmo. O corpo, na verdade, não precisa de aniquilação, o corpo precisa de uma lavagem, de uma retirada de impureza. É um processo de retração para depois se expandir. Por isso há o simbolismo na linguagem simbólica, sempre que vocês perceberem num tratado alquímico, numa obra alquímica, posso citar um tratado muito interessante sobre isso, o Splendor Solis, que pelas gravuras deixa isso claro. Sempre que há esse processo de alguma transformação na alquimia para transformar algo, seja nesta fase como nas próximas, há este processo de retração para depois expansão, dissolve e coagula. Você vai dissolver aquilo, e para coagular novamente. É o sentido oposto do movimento que criou o mundo, porque estamos em uma oposição em relação ao princípio absoluto. Então, enquanto o princípio absoluto ele se retraiu para depois expandir, nesta obra, em uma certa linguagem simbólica, por exemplo, como no próprio Splendor Solis, você vai dissolver tudo aquilo que você possui, ou seja, você vai expandir, para depois, pela lavagem, pelo processo da obra do Negredo que eu expliquei, retrair tudo aquilo novamente. Então, esta é a parte prática e assim que funciona a interpretação de todos os símbolos da alquimia que lidam com o putrefácio, com a putrefação, com a morte, ou com a ação de Saturno, ou com o corvo de Saturno. A partir disso, vocês já estarão aptos a interpretar esta fase nas obras alquímicas. Quem aí for mais curioso, não quiser aguardar até as próximas aulas,
pode já procurando textos alquímicos e tentando interpretar, buscando entender essa fase da obra, já será possível com isso que eu ensinei. Então, já estamos preparados para a próxima fase, a obra branca. Bom, se na fase anterior havia uma terra impura, na qual alma e espírito precisaram sair daquele elemento para que ele fosse purificado, agora alma e espírito voltam a um corpo mais purificado. O significado disso, desse simbolismo todo, é que antes você era dirigido apenas pelo instinto, até naquilo que é imaginado como sentimento pelas pessoas vulgares, mas era apenas instinto, e agora você já é capaz de sentir. É a fase da obra branca, do albedo, a terra branca, o elemento já lavado. Então, funciona da seguinte forma: se na fase anterior você era um animal quase que irracional, dirigido ainda pelos instintos até a razão abaixo do instinto, agora com esta terra branca, já uma terra, um corpo, ou melhor ainda, um corpo já com alma, um corpo espiritualizado, você agora já é capaz de enxergar a sua contraparte. O que é isso? O Jung identificou essa fase da alquimia como aquele estágio psicológico no qual se descobre a sua contraparte. O masculino descobre a sua outra face feminina e a parte feminina, no caso das mulheres, descobre a sua contraparte masculina. Então já é um estágio de ser humano superior. Aqueles sentimentos mais animais, aquelas, ou ainda numa forma mais precisa na linguagem que eu adoto aqui, aqueles instintos como ciúmes, como aquela paixão que na verdade é um desejo para a procriação, ganha um novo significado. Você abandona um pouco aquele sentido já inferior de sentimento e já vai para um sentimento mais relacionado ao ágape, que é uma espécie de amor superior, um amor já não tão interessado neste lado tão animalesco, tão procriativo. Isso, quem trata bem disso é o Júlio Zévola, na Metafísica do Sexo. Ele cita que o caso desses amores mais desprendidos desse lado da procriação na literatura, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, são amores que se realizam sem a geração de um filho. Ele se basta ali naquela junção, na realização em si mesma, sem o lado instintivo. Ainda não é o lado superior, que é o casamento alquímico, quando você une as naturezas, o masculino e o feminino. Aqui você tem apenas um espelho, o masculino passa a enxergar o feminino e o feminino passa a enxergar o masculino. Acompanhe aí na tela um pequeno esquema desta fase. Temos então o resumo, uma forma de explicar o assunto de forma resumida. Surge a ânima do homem, ou o ânimos da mulher. Isso aqui é uma linguagem junguiana, e Jung que coloca assim, mas é bem interessante, vale também para a alquimia teúrgica, para o lado contemplativo. A matéria purificada é transmutada num corpo espiritualizado. Já não há mais a terra impura, purificação da terra impura. Há um novo entendimento da personalidade, que ainda é dual. Como eu falei, não é o casamento alquímico ainda, é apenas uma observação da sombra. Temos aqui o símbolo da lua. Ela é simbolizada pela lua porque temos o começo do encontro com as nossas emoções. Há uma certa liberdade em relação ao apego do instinto, aquele desejo de vida, de prolongar a vida. Há uma certa compreensão das coisas. Ísis em sua busca pelas partes de Osíris para a sua recomposição. O que significa então a pessoa que está no albedo? Enquanto no estágio anterior, no nigredo, a pessoa não tem capacidade para interpretar símbolos em seu sentido mais profundo, ela não tem a capacidade de interpretar sentimentos de forma mais profunda, porque ela está ainda num estágio
mais animal, um estágio mais material. Aqui surge já a capacidade para interpretação de símbolos num sentido mais superior, porque você não é mais um animal, você não está naquele estado em que tudo gira em torno da satisfação dos instintos, de saciar o instinto, aquele prolongamento de vida que eu já expliquei nas aulas anteriores. Então aí surge a representação da obra branca em algumas obras ou gravuras alquímicas. Reparem aí, temos na tela uma representação da rosa alba, né, a rosa branca. É uma mulher, uma jovem, vestida de branco, representa a pureza, a virgindade, em um frasco. O frasco está com água até mais ou menos os joelhos da jovem. Aqui temos o branco, que representa então este corpo já purificado. É um estágio de inocência esclarecida, digamos assim. Não é a inocência infantil, aquela inocência tola. É uma inocência um pouco mais refinada. É uma situação onde você começa a analisar tudo o que ocorre com um corpo mais espiritualizado. Você passa a entender melhor a situação geral, a compreender. Então aquela pergunta que foi feita, quem são eles, na fase anterior, aqui ela já é respondida. E eu digo assim, porque ela é respondida. A pessoa na fase anterior do instinto, ela é movida por aquele desejo unicamente da sua própria vida. Isso é um egoísmo, né, que a Kabbalah, por exemplo, chama de casca, a klipa. É aquela casca que possibilita a vida animal. Ela não é ruim em si mesma, reparem nisso também. Novamente, ela não é ruim, ela é uma proteção. O que ocorre com uma fruta sem casca? Você pega uma banana com casca, ela dura dias, até a casca começar ali o seu processo de apodrecimento, né, e deteriorar o fruto. Esse processo vai deteriorar o fruto. Mas se você descascar uma banana ou uma maçã, uma laranja, qualquer fruto, e deixar ali descascado, ele vai durar bem menos. A casca então é uma proteção. Na alquimia você perde essa casca de uma forma consciente. Reparem que você perde fazendo uma pergunta. Você perguntou na fase anterior, quem são eles? Quem são aqueles desejos que me protegem? Você viu quais são os desejos, você separou aqueles desejos que te protegem excessivamente a ponto de prejudicá-lo, e agora sobrou uma casca purificada. Você tem uma clifa, uma casca já purificada. É o estágio que a Kabbalah chama de Benoni. Benoni é aquele homem intermediário. Ele não está no estágio do homem realizado, do justo, do tzadik, mas ao mesmo tempo ele não é um rachá, ele não é um perverso, um homem de instinto. Ele é um intermediário, ele está oscilando ali ainda. Por isso que ele é representado em muitas gravuras como uma figura só. Aqui no caso é como a virgem, a moça inocente. Como nessa gravura agora, aqui da tela, reparem que há uma moça agora, ela está num frasco com fogo, porque é uma interpretação diferente da fase da obra, em torno de uma cidade. Reparem que é uma cidade aqui com diversas pessoas fazendo seus afazeres ordinários. Tem um músico, tem um intelectual, tem aqui um navegador com o seu globo, procurando o mundo para ser descoberto, as pessoas ao fundo comerciando e assim por diante. E ele está num portal em seu estágio. Este portal porque é uma abertura para a próxima fase, vocês entenderão no futuro, na próxima apresentação. Então, aqui é mais uma prova de que a alquimia precisa de muita paciência. Você lançou uma pergunta anterior, né? Quem são eles? Na sua meditação você purificou sua pergunta, você já entendeu quem são eles, as coisas são como são, as coisas estão num processo da natureza, aquela famosa frase alquímica, a natureza que gera a natureza. E aqui temos novas indagações, novos esquemas. Acompanhe novamente na tela. Temos o seguinte: enquanto no estado anterior era um estado pré-pessoal, aqui já é um estado pessoal. Você já descobriu quais são as coisas ao seu redor.
Mas ainda surge uma dúvida, você não está realizado. A pergunta agora não é quem são eles, mas quem sou eu. Enquanto no estágio anterior você era um ignorante, agora você passa a um estágio diferente, um estado neurótico. Então agora na parte prática veremos como lidar com isso, como responder a essa questão, como pegar essa terra branca para produzir algo melhor ainda e responder essa pergunta: quem sou eu? E por que há essa neurose, essa ansiedade? Então acompanhe agora a prática. Se o que sobrou de você da fase anterior foi uma matéria purificada, agora já temos uma resposta. Filho, de novo não, filho. Eita. Filho, não. É o gato de novo. Se na fase anterior você já realizou quem são eles, o que é o funcionamento da natureza, como o seu instinto funcionava em relação a eles, agora temos já um eu, uma pessoa, uma personalidade que sente as coisas de forma diferente. Na prática, isso vai mudar daquele sentimento animal, daquele desejo muito impetuoso, aquela coisa de prolongar a vida, para uma personalidade mais existencialista, uma personalidade que fará várias questões, colocará em xeque tudo aquilo que você tem vivido e o que será do seu futuro. Então agora é preciso cuidado, não tanto como na fase anterior, que gera uma confusão muito grande, mas agora você começará a sua obra assim. Observando o seu diário anterior, você notará que até então você era dirigido por aquele ímpeto. Agora você perceberá que há um sentimento de compreensão das coisas, de compreensão da sua natureza oposta, mas você não tem noção de como lidar com isso ainda. Por exemplo, na prática, agora você não é movido mais em relação ao sexo, ao amor, à paixão, você não é mais movido por aquele excesso de desejo de procriação, mas de realização na outra pessoa, uma realização no outro. Tanto homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, ou um poliamor, uma quantidade aí, em qualquer relação humana, seja ela qual for, você notará que há um sentimento, você notará que há um sentimento de realização, de combinar com aquela pessoa, já num sentido superior. Passa a valer mais nesta fase, não só aquele lado do sexo mais animalesco, do instinto de procriação ou de dominação sexual, para uma percepção, um gosto maior em relação às conversas, aos momentos juntos, ou até mesmo ao sexo com um significado superior. Não só com aquele orgasmo físico, mas você passará a sentir uma satisfação de consciência, uma satisfação espiritual ou intelectual muito maior com o sexo, ou com o prazer de estar com a pessoa. Isso é bom, né, de certa forma. Isso gera uma certa ansiedade, passa a existir também um certo ciúmes que existia no estágio anterior, mas já ganha um significado novo. Esse significado refletirá em você não mais aqueles ciúmes agressivos, mas uma certa depressão em relação ao medo de perder, ao medo de ficar incompleto. Já não é mais o medo de não gerar, de não procriar, mas o medo de perder aquela pessoa como se fosse uma parte de você. E em relação a outras coisas da vida, isso não ocorre mais tanto com a comida, a bebida, com esses prazeres mais biológicos, mas você notará que surgirão vários novos medos na sua mente. Medos normalmente relacionados à sua espiritualidade. Você vai começar a questionar o seu próprio caminho. Será que o que estou fazendo é certo? Será que isso não leva a uma perdição? Isso aqui pode me levar a perder essa noção que eu tenho agora de estar me conectando a algo.
seja a alquimia, seja a sua religião, é uma fase que leva um pouco, algumas vezes até um certo ceticismo. O cara fica meio cético, a pessoa começa a duvidar ou a temer. Esse ceticismo nasce desse medo de perder aquilo que completa. Você começa a cair meio que na fábula da raposa, ou até a história a fábula da raposa todo mundo conhece, eu prefiro contar do macaco, que é mais engraçada, né? O macaco ficou 2 horas pulando ali, tentando alcançar um cacho de banana, aí não conseguiu, deu o braço e falou que se foda, essa merda tá podre mesmo, né? Tá podre, eu vou embora, deixa essa bosta aí. Você passa de medo de não alcançar aquilo a desenvolver um certo desdém. Então, na sua prática nessa fase, para não cair nisso, você vai começar a observar ali no seu diário, na sua prática meditativa, que pode seguir o mesmo método anterior, está sempre em direção à luz, embora seja a fase branca, que você já não precisa mais fazer uma certa oposição, você já está um pouco mais esclarecido. Nas suas meditações, observações e anotações, você deverá perceber quais são os seus medos. Quais são os medos daquela pergunta, quem sou eu? Você começa a perguntar quem sou eu, não mais quem sou eles, né? Quem são eles? Esse quem são eles já não existe mais, agora quem sou eu? Este quem sou eu passa a colocar em dúvida tudo que está à sua volta. Você passa, ao mesmo tempo que quer se unir às coisas, essa falta da realização dessa união gera esse questionamento. Então, você anotou no seu diário, você está com medo de perder a pessoa amada que está com você, ou que você não conseguiu ainda alguma realização, não progrediu tanto na alquimia, ou estou em uma crise religiosa, ou estou inseguro quanto ao meu futuro, não sei se tudo isso que eu estou fazendo leva ao fim tal, ao meu objetivo. Isso começará a surgir, é seu papel anotar isso e responder que há uma resposta. A resposta é sim, terei a minha união realizando que o meu eu, ele precisa de uma união com algo, ele buscará esta união com alguma coisa, esta união superior em alguma coisa, seja numa religião, seja numa prática espiritual, num desenvolvimento intelectual e até numa realização material, mas que você não depende essencialmente daquilo. Aquilo que você busca, se não for alcançado, deve ser ignorado, você parte para uma outra união. Então reparem que a alquimia está diretamente ligada a um exercício de vida, a um planejamento de vida. Aqui você não consegue progredir sem um objetivo externo claro. Quando você chega nessa fase, é preciso ter em mente um objetivo claro de vida. E aqui eu não falo só o objetivo de vida dos grandes alquimistas da antiguidade, que era alcançar a pedra filosofal, se fechavam, né, numa cabana, numa caverna e faziam suas práticas ali de laboratório. Não, você pode possuir ali um objetivo de vida, seja ele material, seja ele amoroso, e aquele objetivo será o seu ponto de união. Ele será uma espécie de um imã. É um imã que irá atrair esta sua forma de realização. Então, se você não conseguir com alguma coisa, parta para outra, mas você precisará colocar um objetivo prático em mente, porque é assim que o seu intelecto, a sua consciência, conseguirá atuar para realizar isso no espiritual. Não há uma forma de realizar isso sem esse desejo, por algo externo, por algo que você coloque a tua consciência inferior para realizar o superior. Então há várias formas. A magia, você pode desenvolver práticas mágicas, desenvolvimento teúrgico, você pode colocar um objetivo de vida ali que seja bom para você ou bom para o teu próximo, para quem você convive, e se realizar naquilo. Pode ser tanto mais pessoal como algo social, algo amplo. Mas é importante que você tenha esse ponto para aglutinar ali o que você está buscando. Então, esta fase na parte prática, né, é a parte de pegar algo purificado, só que algo purificado que está incompleto, ele só enxerga a sua outra face, não a realizou,
para realizar na sua parte oposta, naquele desejo oposto que já está purificado. Não é aquele desejo do instinto, do ego grosseiro, aquele instinto animal. É algo já superior. Então, ainda que seja algo inferior, algo do plano físico, aquilo do plano inferior será o teu imã. Vocês verão muito em vários textos alquímicos a questão do imã. É esse o segredo do imã, o que vai atrair ali a sua realização. Essa fase é um pouquinho mais curta, né? A explicação foi mais curta porque é bem mais simples. Agora passamos para a próxima fase. Bom, passamos por uma fase negra, onde o negro foi purificado. Passamos por uma fase branca, onde temos um elemento já purificado, com a volta do espírito da alma para um corpo apto ao recebimento. E agora passamos para uma fase amarela. A amarela é chamada nas obras de citrinitas. É uma fase que é uma espécie de ânimo, de um novo ânimo, de nova compreensão. Porque vejam, na primeira fase tínhamos um corpo animado apenas pelos seus instintos mais animais inferiores. Aquela fase do o que são as coisas, a incompreensão e a ignorância completa. Temos uma segunda fase, já branca, corpo purificado, mais sentimental, já começou a perguntar quem sou eu. Pelo processo de realização desse branco, como eu expliquei na prática, chegará a resposta do que sou eu. Falei na fase anterior que surge na fase do branco aquela dúvida: será que eu vou conseguir, será que conseguirei a união com aquilo que eu busco? Porque agora no branco você já enxerga a sua outra face, o seu oposto, mas você ainda não fez a união, os opostos não foram unidos ainda. E na alquimia, como eu expliquei nas aulas anteriores, principalmente no dos elementos, lembram do equilíbrio pleno. Todos os elementos precisam de um equilíbrio absoluto. Então não basta você apenas enxergar os elementos, você precisa realizá-los, realizar este equilíbrio. É aqui nesta fase do amarelo que este equilíbrio é alcançado. Uma ressalva que nos livros alquímicos, obras, até nas representações artísticas e tratados e tal, a fase amarela muitas vezes é ignorada, incorporada à vermelha. Eu adoto a visão antiga, a visão clássica, de inserir também a fase amarela, não excluí-la. Isso por várias razões. A primeira é que os alquimistas que fizeram essa redução, eles já lidavam com pessoas mais experimentadas, com adeptos, né, da arte, e eles já entendiam que esta fase estava muito ligada à vermelha. Mas eu pretendo ensinar a alquimia para iniciantes aqui nesse curso, então eu faço uso da explicação mais ampla. Bom, o que significa esse amarelo? Porque o amarelo, as duas fases anteriores, tanto a preta como a branca, são chamadas de fases lunares. É uma fase saturnina lunar, depois uma fase só lunar. Então é uma fase marcada por cores apagadas, cores mortas, o preto e o branco. Aqui o branco ganha cor. O que significa a cor, né? Porque ele já ficou amarelo, ele não foi, não continua branco, e também quase que eu derrubo a mesa inteira aqui, cacete. E por que não foi para o vermelho direto? Bom, na fase anterior você encontrou ali o seu objetivo, aquilo que você deseja alcançar, o masculino e o feminino, né? O desejo, que no caso é algo passivo, e a realização ativa.
Eu expliquei que aquilo tudo, esta fase dá uma certa insegurança, um certo pressionamento e uma certa ansiedade, certo nervosismo, oposto à fase anterior, que é a fase mais apagada, a fase mais obscura. Aqui no laranja você realizou a fase branca, você ganhou a cor laranja. Essa cor laranja é uma cor ou amarela, uma cor ligada sempre ao cítrico, laranja, amarelo, não dourado. Não confunda esse amarelo cítrico com dourado. Dourado é outro conceito, mais para frente vocês aprenderão. Então você tem aqui já um encontro do masculino com o feminino. As coisas já se realizaram. Você pode até ter passado por vários questionamentos e decepções nessa busca da realização, você enxergando sua contraparte, se enxergando no espelho, e até a realização você não alcançou, passou por decepções, por problemas, mas quando você termina a obra branca, ela fica amarela, ou laranja, ou cítrica. Porque ocorreu a junção do masculino com o feminino, casamento alquímico. E isso é representado nas obras. Eu coloco agora uma representação bem interessante aqui na tela. Essa representação é de uma obra que chama Livro da Santíssima Trindade. É uma obra que pega as fases da vida de Jesus Cristo e coloca no sentido alquímico. Então reparem que aqui temos um Cristo da Via Sacra carregando a cruz, o Cristo do Calvário e o Cristo ressuscitado. Temos aqui então o caminho da cruz, caminho do Calvário penoso, até o caminho da realização da obra de Cristo, porque todo o mistério da mitologia cristã, ou até da fé cristã, para quem é um cristão e pratica alquimia, gira em torno do sacrifício do Calvário, sacrifício da cruz. Cristo cumpriu no Evangelho várias etapas da obra alquímica, como caminhar nas águas, o jejum no deserto que eu já mencionei, as curas que ele realizou ali no Evangelho, e tudo isso culminou na cruz. Foi o ápice ali da obra. O objetivo da sua obra era a crucificação para derrotar a morte, como os ortodoxos gregos cantam na Páscoa, Thanatos, Thanatos Patissas, pela morte ele pisou na morte, pelo morrer que ele derrotou a morte. Opa, quase que eu derrubo a mesa, quebro tudo de novo. Então, o que ocorreu neste evento da morte de Cristo? No simbolismo aqui que o autor pega para o seu simbolismo alquímico. O seu desejo, que era a morte para derrotar a morte, passou pelo Calvário, pelo espancamento, pelo açoite, pela dor, pela humilhação da crucificação. E quando ele expira, ali diz está consumado, quer dizer, está consumado, está realizado, ele realizou a obra. E vocês repararam que abaixo há a ressurreição. Então, no simbolismo alquímico, a Via Crucis é uma via feminina, é o lado feminino de Cristo. Aqui eu não quero ofender nenhum cristão, tá? Isso é a representação simbólica, nada impede um cristão entender isso de forma simbólica também, mas já estou dando o aviso. Então ali você tem o lado feminino da obra, o caminho feminino, o desejo, que é a obra branca caminhando para o amarelo. E nesse caminho, por que identificado com o feminino? Reparem que a via sacra de Cristo, né? Todos os apóstolos homens deram no pé, fugiram todos. Ficou apenas São João, que até em várias fraternidades esotéricas era ligado à Sofia, a sabedoria feminina, e também no simbolismo do Evangelho ele está ligado à própria Virgem Maria, que Cristo diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. São João adota, a Virgem Maria é adotado, então ele tem esse lado feminino. E as mulheres que acompanharam Cristo,
Quem aqui já acompanhou a procissão de Semana Santa da cidade do interior e tal, já viu o canto da Verônica. A Verônica é aquela que pegou o mandíbula, né, o pano que enxugou as lágrimas, suor e sangue de Cristo, o rosto de Cristo ficando impresso ali. Ela para durante o cortejo fúnebre do corpo de Cristo e canta ali: no mundo não existe dor maior do que a minha, uma coisa assim. Quem já foi em procissão sabe. Mas aqui o simbolismo interessante é esse: como na Via Crucis ele é ligada a Via Crucis está sempre ligada ao feminino, ao elemento feminino, passivo, o desejo da realização da obra. E aí ali na crucificação, quando ele expira, né, está ali São João, onde começa a aparecer elemento masculino. José de Arimateia, que aparece para dar um túmulo a Cristo, comprou o túmulo, né, e as coisas para preparar o funeral de Cristo, né, o enterro. E depois renasce o Cristo do túmulo. Abaixo ali na gravura vocês já viram que é o Cristo ressuscitado depois do terceiro dia. Então ele ressuscita depois de 3 dias, reparem. Primeira fase, segunda fase, ressuscita na terceira, na realização da cruz. Então aqui dá para entender já que a obra laranja, ou amarela, ou cítrica, é quando você buscou aquele elemento do branco que estava ali em dúvida, sofredor, sofrendo. Até Cristo teve também a Pai, por que me abandonaste? Reparem no elemento alquímico da dúvida da fase aí, antes de expirar, de estar consumado. Então é a fase na qual você vai buscar a plena identificação com aquele lado que você enxergou na fase anterior. O lado que você só enxergou enquanto purificado das impurezas pesadas do corpo, dos elementos impuros, muito egoístas. Aí você assumiu um ego já renovado, um ego espiritualizado, e agora você não tem mais ego. Por que eu digo não tem mais ego? Porque já ocorreu uma realização, ocorreu a união do masculino e do feminino, aquele desejo foi transformado, foi modificado em realização. Por isso que o autor representou tão bem aqui no Evangelho essa realização de Cristo, né, pela Via Crucis e pela crucificação. Então, todo livro sagrado é repleto de simbolismo. Você pode pegar qualquer livro sagrado autêntico, produzido por uma noesis saudável, de um povo que busca esse contato com a integração. Pode pegar no Tanakh, no Evangelho, no Corão, nos escritos hindus. Você encontrará ali todos esses elementos presentes, todas essas fases. Por exemplo, no Ramayana, no épico hindu, há praticamente a mesma sequência. Ravana, o demônio, o Rakshasa, ele rapta Sita, separa Sita, a esposa de Rama. Rama era uma manifestação de Vishnu que veio para aniquilar o domínio dos Rakshasas, que na época devoravam os humanos e tal. E aparece ali um elemento Hanuman, que é um deus macaco que se sacrifica nessa empreitada de ajudar a reunião de Sita e Rama, né? E Sita e Rama representam a mesma coisa, esta separação do verdadeiro eu e a consciência, que precisam dessa união masculino e feminino. Então, a partir desse ponto, você já começa a entender qual será o papel da sua meditação nessa fase da obra. Eu coloco um resumo aí na tela para que fique bem entendido o que é a fase amarela. A fase amarela agora passa a perguntar quem é você. Não é mais quem sou eu, nem quem são vocês. É uma pergunta: quem é você? Ela pergunta, para atingir esse amarelo,
quem é aquilo que ela está olhando, que veio da fase branca, que ela está observando. E a resposta é: eu sou você. Tatvanasi, como diz o Upanishad, eu sou aquilo. Então aqui no esquema, né, temos também a morte da consciência lunar, morte do eu como ser individual, e a iluminação do pensamento, revelação das verdadeiras interpretações. Desculpa. Lembra que eu falei que na fase que abandonado já a impureza do corpo, com o branco é possível interpretar os símbolos, interpretar o significado das coisas, não só dos símbolos alquímicos, dos símbolos religiosos e rituais, mas o significado das próprias coisas. É uma interpretação. Agora aqui, com a realização, quando você já está no estado amarelo, se obtém este lado de entender quem é você, quem é esse teu lado que você está vendo e não conhece, e todas as coisas ganham um novo significado. Com a união do masculino e feminino, há a interpretação do jogo da natureza, do que ocorre realmente em todo o processo do cosmos. E agora vocês entenderão isso melhor na prática, como isso funciona na prática, como praticar esse estado, como passar desse estado para o vermelho. Então preste atenção que é uma prática que explica a teoria. Se na prática anterior você estava buscando um ponto de realização, como eu expliquei, agora você atingiu o seu ponto de realização, você alcançou aquilo, aquele projeto, aquele ponto. E o que fazer, né? Acabou a obra? Não. Na verdade, agora você ganhou um significado novo. Até aqui, até este ponto, até o alcance, havia incerteza, ansiedade, medo. Agora não há mais. Aquilo foi alcançado e alguém pode perguntar: então eu preciso desejar mais alguma coisa? O que busco agora? Mas não é assim. Você pode até colocar novos objetivos materiais ou amorosos ou intelectuais na mente. Mas agora, a partir deste ponto, você escreverá no seu diário, buscará desde o começo, voltará ao diário desde da fase negra, qual era a posição deste teu verdadeiro eu unificado agora, que já não é mais um eu que só observa a sua parte oposta, e também não é aquela massa ignorante instintiva. Você vai perceber ali que tudo isso, todos esses elementos já estavam presentes, só despertaram agora. Então surge uma prática para alcançar agora o fim da obra alquímica, que é a realização. Nessa prática, depois de observar tudo isso, qual era a posição do teu eu, a posição desta união oculta que já estava presente ali, mas você precisou, por meio de vários processos, jogar isso para fora, lidar com elementos pesados, com coisas mais pesadas, e que agora está aqui realizado. Então, percebendo isso, todos os pontos nos quais esta união estava oculta, você meditará o seguinte, para alcançar a próxima fase da obra. Primeiro passo: já descobri que sou capaz de superar obstáculos, tanto materiais, como intelectuais, como psicológicos, certo? Isso já ficou claro. Já vi que sou capaz de lidar com o processo da natureza, como eu expliquei nas aulas anteriores. Lembre, quem não estiver lembrando, volte, assistam. Qualquer coisa que eu falar aqui que você não lembrar, volte, assista as aulas anteriores.
Aqui eu faço a seguinte lembrança, se não me engano está na segunda, um pouco na terceira aula. É essa questão do processo da natureza, como a alquimia encara a natureza, como encara a morte, como encara o nascimento, como encara o florescimento. Então, antes você era um perdido na natureza, né? Você não se conformava com a doença, com a morte, com a dificuldade, com as suas limitações, com os seus erros. Agora você já vai conseguir meditar a sua verdadeira posição nesse processo todo. Então, a partir da observação de todo o seu processo anterior que está anotado, espero que esteja mesmo, senão você perdeu muito tempo, a partir de tudo aquilo que você passou, agora você será capaz de integrar na sua meditação como a tua vida, os teus eventos e a tua realização, como tudo isso se conecta ao funcionamento da própria natureza. De como você, enquanto realizado no masculino e no feminino, é uma forma de ação da natureza. É como se você fosse um pequeno círculo de toda a natureza, de todo o funcionamento da natureza desde o princípio, de todas as mortes, de todas as violências e felicidades e alegrias, como tudo isso se realiza constantemente ali no teu eu, como em toda a sua obra, esse processo da natureza, de toda violência, de atividade, passividade, estava presente, se realizando ali, você não se dava conta. É aí que o laranja fica vermelho, como explicaria agora na parte teórica do vermelho, para depois a prática. Então você tem esse laranja, esse masculino e feminino realizado, levará até o ponto de se obter a pedra filosofal, obter a realização da obra. Isso porque, a partir do momento que já está realizado em seu interior, tanto o preto, o negro, o branco e o amarelo, essa compreensão de todos os processos da natureza em seu interior, não haverá mais desespero. O desespero agora foi substituído por uma profunda compreensão. Essa profunda compreensão que é o começo da obra vermelha, que explicarei agora. Então, mais uma ressalva, espero que vocês tenham entendido como as obras, a passagem ela é gradual, tá? Ela é como se fosse uma tabela, ela na verdade é toda interconectada. Então imagine um negro que vai embranquecendo, um branco que vai ganhando uma cor amarela, vai se tingindo de vermelho. É como se fosse realmente um processo gradual, tá? Não é uma interrupção, não é um negro que passa para branco de forma abrupta, né? Então preste atenção agora no vermelho, ao final, que é o que esclarece mais ainda a questão. Chegamos ao rubedo, obra do vermelho. Preto ficou branco, purificado, branco foi ganhando vida, ficou amarelo cítrico. Agora temos um vermelho. Então parecia que não faltava mais nada ali no cítrico. Ali já havia uma compreensão da sua outra parte, uma inserção no processo da natureza, conhecimento de todas as dualidades, de todos os elementos, de todo o macrocosmo, um teu microcosmo. Mas não foi suficiente. Esse amarelo foi ganhando cor, ficou vermelho. Isso por quê? Eu gosto de utilizar um exemplo. Opa, eu vou acabar derrubando essa mesa até o final. Eu gosto de dar um exemplo que serve tanto para o lado psicológico como para o lado religioso, para quem é religioso. Reparem que todas as religiões, ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje,
Elas possuem exemplos de pessoas muito austeras, muito religiosas, que sofreram mortes e situações terríveis, o corpo físico, ou melhor, sofreu, mas elas morreram aparentando uma grande paz, um grande desfrute. Rabino Akiva, quando teve a pele arrancada pelos romanos no final da era do Segundo Templo, do judaísmo, os mártires do cristianismo, desde a perseguição romana, quando eles morriam em panelas ferventes, tendo a pele arrancada também, chicotadas, mutilações terríveis, olhos vazados com ferro quente, e morriam assim cantando hinos, abençoando seus perseguidores. No budismo, vários exemplos disso, e isso aí dá uma ideia do que é esta realização solar. Realização solar, o rubedo, não é como pensam os vulgares, né? Quando se diz que a pessoa atingiu o estágio divino real, vermelho real, que ela é um rei divino, em que ela é capaz de pegar uma abóbora, transformar a abóbora em ouro. Essa manipulação da natureza, na verdade, é muito inútil e ilusória. Não é uma obra divina, porque a divindade, ou seja lá o que vocês chamarem aqui no hermetismo, na alquimia, ou absoluto, ou qualquer nome, é encarada como todo o processo da natureza. O processo da natureza, ele é terrível e maravilhoso. Da mesma forma que incomoda um pouco ver um leão devorando uma presa viva, é bonitinho ver uma fêmea parindo seus animais e cuidando ali dos seus filhotes. A natureza tem isso. Ela é cíclica. Vocês verão isso nas gravuras aqui já. Mas não é, para o hermetismo, para a alquimia, aquele entendimento rasteiro de que o homem é uma espécie de senhor da natureza e que está aqui de passagem, que ele ganhou sua natureza como um plano só para uma realidade superior. Na verdade, a beleza da realização do hermetismo está em você, em vida, ser integrado a este todo. Então, por exemplo, uma pessoa muito austera, muito devota, ela alcança isso mesmo sem concordar com os princípios alquímicos ou herméticos, porque o seu corpo, a sua mente, a sua consciência passa por uma transformação, passam por uma transformação muito grande. Toda aquela austeridade, aquela devoção, todas as meditações, tudo isso vai levando a um estágio em que as impurezas são relegadas e prevalece ali a alma e o espírito. E não a ideia tola, como eu falei, de alterar a natureza, porque vejam só como isso é uma bobagem. Não seria nada divino um dom de transformar uma abóbora em uma barra de ouro. Imagine a situação em que você está numa selva cheia de plantas venenosas, não tem nada que preste ali para comer, é só veneno. O que resta é uma abóbora. Você transformaria essa abóbora em ouro? Não é mais útil ali uma abóbora suculenta do que uma barra de ouro gelada, dura? Então, assim como a natureza, o absoluto, é todo este processo de morte, renascimento, é de coisas que geram conforme a sua natureza, a natureza solar, a natureza da realização do rubedo, a realização divina, não pode ser um donzinho mequetrefe de transformar objetos. Particularmente eu entendo as histórias fabulosas sobre os alquimistas que produziram milagres, não do clichê do chumbo em ouro, mas vários livros da literatura contam de alquimistas que voavam, que praticavam bilocação e assim por diante. Eu entendo tudo isso como lenda e como elemento simbólico, para simbolizar que o alquimista, a consciência dele não está vivenciando as limitações das dores e dos
problemas que os estágios inferiores de consciência colocam. Assim como a natureza impessoal, eu falei, por exemplo, que a natureza é um ciclo de sofrimento e renascimento, mas não é uma entidade natureza, uma deusa natureza, um deus natureza que está sofrendo todo aquele processo. Opa, eu não falei, eu vou quebrar as coisas aqui na hoje. O realizado, o estado solar, o estado real, ele não está passando, né, por tudo aquilo na consciência, no seu plano de consciência que habita no superior. Ele é uma consciência impessoal. O seu Saturno, o seu corpo, está aqui ainda, mas a sua consciência não. Como eu coloco agora aqui na tela. Eu fiz um breve esquema aqui para que isso fique entendido, depois eu passo para as gravuras. Vitória sobre Saturno. Pedra filosofal, tudo que toca vira ouro. Entendimento que domina por completo a entidade encarnada. Perfeita união do espírito e da matéria. Desenvolvimento e ápice do homem perfeito. Realização do homem perfeito. Consciência que é iluminada por corpo, alma e espírito renascidos. É esse o segredo do Rubedo da realização da obra do Vermelho. E isso é entendido como esse homem que continua atuando aqui na Terra, continua com o seu corpo físico atuando, e se cortar a sua mão vai ficar maneta, vai sangrar, pode morrer de hemorragia, ele pode comer um veneno, passar mal e morrer, ele pode apanhar de um homem fisicamente mais forte, só que a sua consciência não está mais habitando nas ações apegadas a esses sentimentos. Os santos, os mártires atingem isso porque a consciência deles já está projetada em algo divino. Ainda que você acredite que os reinos espirituais, o céu e tal, não são reais, para aquela consciência, aquele reino espiritual, o paraíso já se tornou uma realidade, a consciência dele já foi para lá, o psicológico dele já não habita aqui. Por isso ele tem essa capacidade de sofrer sem sofrer, né? O corpo sofrer e ele não. Explicarei como alcançar isso daqui a pouco. Primeiro eu quero que vocês observem essas duas gravuras, fundamentais para a prática também. Aquele livro da Santíssima Trindade, que passei da crucificação de Cristo, tem uma gravura interessante logo após a crucificação, parece um Cristo bem comum. Vejam aqui na tela. É um Cristo alado, com pernas aladas, com asas, com uma cruz alada. Reparem que a cruz aqui forma aquele símbolo do John Dee, dos 4 elementos, ou seja, temos um Cristo que é de ascensão, que pegou a sua cruz da via sacra, aquele elemento que ele venceu com a morte e com o seu renascimento, e que agora ganhou asas. Então todas aquelas fases fizeram brotar um Cristo já realizado, que domina a natureza e ascende ao sol. E ao mesmo tempo ele passa chagas a um santo, a São Francisco de Assis. Ele passa por meio de raios ali as suas chagas. Isso aqui já representa a passagem dos ensinamentos do iniciado, do realizado do rei, aos seus adeptos. Como a obra da alquimia passa por dor, né, nada mais correto do que relacionar isso às chagas de São Francisco, a passagem do sofrimento de Cristo ao adepto. Aquilo que o realizado já sofreu, ele passa ao adepto para a sua realização. Então vejam só, não é por acaso que esse Cristo aqui alado, que dominou a cruz do seu Calvário, as asas que representam agora os 4 elementos que, unidos, equilibrados e vencidos, e é pelo vencimento, é pela derrota dos elementos que eles são plenamente equilibrados, que o Cristo ganha asas nas pernas e ascende, justamente depois da sua via sacra, da sua crucificação.
e da sua ressurreição. Então aqui não passa aquele Cristo depois da ressurreição que aparece para os apóstolos, tal, que é simbólico, um simbolismo alquímico. É um simbolismo alquímico da vida de Cristo. Então reparem bem como é impactante, como dá essa ideia de vencer e de equilibrar, de se inserir no processo da natureza e não dominá-la para obter pequenos favores ou traquinagens microcósmicas. Vou colocar agora mais uma representação interessante. Essa é a do Splendor Solis, a obra alquímica que eu uso bastante. Temos um sol acima de uma cidade, observando com um olhar sereno, uma natureza que começa verde quanto mais próximo da cidade, que vai até uma secura ali com os musgos. Reparem que mais próximas do sol as árvores estão vivas e à distância as árvores mais distantes estão mortas, estão secas, sem folhas. Essa representação da cidade na alquimia, sempre que você observar uma gravura alquímica, uma cidade ao fundo, a cidade representa a agitação e os homens vulgares agitados ali em torno de Saturno, a cidade saturnina, os homens dos instintos. Essa floresta mais próxima ao Sol, ela representa esse ganho de cor. Aqui, por exemplo, quanto mais próximo do Sol, imagine que a cor está mais cítrica, mais perto do rubedo do Sol, do vermelho do Sol. Então, essa natureza viva, ela está se aproximando. E as árvores mortas, aquele pedaço morto ali com um pouco de musgo, o nigredo, é o homem no estado mais inferior, né? Então, como interpretar isso aqui? Reparem na dificuldade. Eu volto à obra aqui. Por que a cidade está abaixo do sol? Parece que ela é uma continuação do verde, mas não, aqui é uma representação simbólica bem interessante. A obra deve ser interpretada como as suas duas pontas, os seus dois planos aí na perspectiva, tanto a cidade que está no oposto, como a natureza morta aqui no começo da tela, como obstáculos que ficam entre a terra verde e o renascimento. Então, tanto aquele estado de isolamento, ele é de Saturno, aquele nigredo de Saturno, como a própria vida na agitação, nas funções de vida na sociedade, também representa o instinto de Saturno. No meio, tá, escondido, oculto ali, no meio do caminho, está a natureza viva. Isso quer dizer que para fazer o seu caminho, para alcançar o seu caminho, é preciso descobrir algo que está oculto, que está entre a cidade e entre a terra morta. Então, é preciso muito cuidado ao interpretar as obras alquímicas. Você pode até interpretar isso de uma forma diferente, mas pelo meu conhecimento já de longa data de alquimia, eu já consigo atingir esse tipo de interpretação, pela observação. Com o tempo vocês vão ganhando essa prática. Então vocês já entenderam que esse estado solar, né, esse estado de rei do alquímico, é um estado onde não há mais pergunta, né? A pergunta é a própria resposta. Há profunda compreensão da natureza, uma profunda realização. Você já não é mais aquele idiota do instinto, você não é mais idiota sentimental, você não é mais a pessoa que consegue já enxergar a sua contraparte e uni-la, já uniu o masculino com o feminino para se inserir ali no jogo da natureza, mas agora você é a própria natureza impessoal, sua consciência está projetada no Supremo, no Absoluto. E a prática disso eu vou explicar agora, mas não tente antes da hora, porque não dá. É uma coisa para daqui a alguns anos, digamos assim, né? Vai demorar um pouquinho. Eu falei agora no caso dos mártires e religiosos
que atingiram esse estado de consciência do Rubedo, obra vermelha, sem diário alquímico, sem prática alquímica, sem meditação alquímica. Peraí, vamos escrever o Buda aqui, deixa eu me interessante, né? Porque foram pessoas que nunca ouviram falar dos processos alquímicos, muitas partiam até de visões absurdas sobre a natureza, mas atingiram isso, porque é uma obra psicológica, não é uma espécie de poder mágico. A pedra filosofal, a obtenção do Rubedo, a prática, ela é muito ligada à projeção da sua consciência, aonde ela deve estar de verdade, onde ela deve habitar de verdade. Vejam, por exemplo, o caso da obra vermelha em relação à prática. O Rubedo é aquele estado psíquico, ou estado espiritual, onde há o sofrimento físico, o corpo sofre, mas a pessoa não sente, ela aparenta não sentir, porque a consciência dela já foi projetada pela austeridade, pela fé, em algo superior. Ela não vive mais com a consciência habitando este plano, com todos os danos deste plano. Ela está num plano já superior, ela não projeta mais, ela não tem a mente mais nessas coisas da Terra, do nosso plano vulgar. Alguém pode chamar isso de alienação, dá até aquele sentido marxista, se isso que as religiões ensinam, que a alquimia também não é uma forma de alienar a pessoa os problemas do mundo. Bons problemas do mundo sempre estiveram por aí e sempre estarão. O homem já buscou em várias respostas a solução para os problemas do mundo, eles são sempre os mesmos. E o idiota que não percebe isso está sempre perdido, né? Está sempre para lá e para cá, igual uma barata tonta, e não sabe o que ele quer, né? Cada hora ele quer uma coisa. A pessoa que estava na obra do amarelo, no laranja cítrico, ela até já conseguiu perceber, ela já se realizou suas oposições, ela já compreendeu ali como funciona a natureza universal através dela. Só que de certa forma o seu corpo, sua consciência, ainda pode sofrer com as coisas da Terra, sofrer com as coisas do seu corpo biológico. Ela pode até não se desesperar, não sentir aquele desespero na dor e tal, mas ela vai sentir com certeza a ação de um efeito ruim. Esse estado aqui já não. O Rubedo já não acontece isso. Pela austeridade, pela elevação da sua consciência a um plano superior, ela já não sente mais. É o caso dos mártires que eu citei anteriormente, né? Então, a pessoa, para chegar nessa prática, o ponto fundamental. Aqui é a prática que os alquimistas dizem: queime os livros, queime os escritos. Chegou aqui, não adianta mais o seu diário, não adianta mais nada. É um estágio quando a pessoa, quando atinge esse estágio, passa a agir como dizia o Buda, o profeta Muhammad, a Torá, os tzadik do judaísmo, os grandes santos cristãos, independente de crença ou não nas religiões, ou ainda que você tenha uma crença em uma só religião e considere as demais falsas, todos eles praticavam uma coisa
que é o segredo dessa fase aqui. Falando parece muito fácil, mas na prática, no estado em que as pessoas se encontram, é algo muito difícil que parece impossível. É não fazer ao próximo aquilo que você não deseja para você. Parece fácil. Levando em conta o sentido moral, parece simples também. Pode apontar várias pessoas que vivem assim, aparentemente vivem assim. Mas não é tão simples. Esse estágio visto de uma forma acima da moral convencional é muito complicado. Na moral inferior isso é óbvio. Por exemplo, ninguém gosta de ser assassinado. Você gostaria de ser assassinado? Óbvio que não. Roubado? Também não. Você gostaria de chegar em casa e achar o vizinho peladão lá na sua cama, bem bom, como sua mulher? Não. Então, sabendo disso, você tem a ideia moral na cabeça e utilitarista, e que se você fizer tais coisas, alguém uma hora pode te pegar e te castigar, da mesma forma que você castigaria alguém fazendo isso para você. Então você vai ficar esperto, você não vai ser aquele tipo de cara mais inconsciente, que fica esperando o vizinho sair e tal, conta a mulher dele, o vizinho sai, ele vai pela porta dos fundos, tira a roupa e pá. Mas aqui na nossa obra, isso ganha já um sentido superior, tá? Ganha um sentido mais elevado. Por que essa lei? Qual o sentido dessa lei acima da moral na nossa prática aqui? Nós sabemos que as coisas que sofrem a ação da natureza vivem um processo de devoramento, né? As coisas ordinárias, a forma manifestada, ela é um devoramento, né? Você, para estar vivo, não tem aquela questão da trifa, do egoísmo e tal, sair tudo aquilo para manter o seu corpo vivo, devorando outros seres. Até o vegetariano, você por estar vivo já está devorando, destruindo seres. E o desejo amplia essa necessidade de destruição. Reparem que a realização de um desejo, isso é uma teoria até de um sociólogo, René Girard, aquele livro um longo argumento do princípio ao fim, desculpa. Ele explica esse princípio da lei do bode expiatório, que a sociedade é baseada em vários desejos, e para evitar uma carnificina por conta de todos esses desejos das pessoas da sociedade, de vez em quando elege um bode expiatório para o bode expiatório saciar aquele desejo, né? Não realizado, aquela massa que fica dos desejos não realizados, né? A massa de inveja, de raiva, ressentimento e assim por diante, né? Então, nessa fase da obra, que você já não tem mais o que observar, você já descobriu o seu contraponto, já realizou seu contraponto masculino e feminino, mas agora eu preciso observar com o olhar do sol, do esplendor sólido, né? Como você observa isso. Não há uma chave, tá? Você pode alcançar um auxílio em alguma religião que lide com isso, com austeridades e com desapego, para projetar a sua consciência em algo superior, como pela sua própria observação, auto-observação, pelo combate às coisas que fazem você buscar devorar cada vez mais as coisas que não lhe pertencem. Então a chave aqui é muito interna, a prática aqui é muito interna. Eu não fico com a consciência pesada de não dar uma fórmula mágica para isso, porque realmente não existe. E quem alcançar ali o amarelo já estará com a resposta na mão para passar para o vermelho. Então não tenho mais o que falar sobre isso, já está o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Essa última parte eu meditei bastante para falar, falei devagar, primeiro pelo cansaço,
vários problemas aconteceram nessa gravação, por exemplo, o cartão da câmera deu problema, eu perdi quase 2 horas de aula, tive que gravar tudo de novo. Então estou um pouco cansado, mas eu dei uma pausa aqui nessa última parte para explicar bem que é a chave do nosso processo alpino. Então,